Existem sentimentos que só o Brasil desperta. Às vezes é uma lembrança antiga, às vezes é algo novo que nasce sem aviso. Um chamado profundo que a gente sente antes mesmo de entender. É como se o coração reconhecesse a paisagem antes dos olhos. Como se cada cor, cada cheiro, cada sopro de vento trouxesse de volta algo que sempre foi nosso. Há uma beleza aqui que não se limita ao que a gente vê. Ela mora no jeito das pessoas, no calor das histórias contadas ao acaso, no sorriso que aparece mesmo nos dias difíceis. O Brasil tem essa magia discreta, mas poderosa, de transformar o comum em extraordinário. Basta prestar atenção para perceber que tudo por aqui vibra em um ritmo próprio, feito de coragem, saudade, esperança e afeto. E quanto mais a gente viaja por dentro desse país, mais entende que ele não cabe num mapa, porque ele existe também na memória e no desejo. O Brasil vive na gente, nas pequenas descobertas que acendem o olhar, nas emoções que brotam sem pedir licença, na sensação de que, por mais que o mundo corra, sempre haverá um canto onde o espírito pode descansar e lembrar quem é. Esta já é a jornada número 3 pelo Brasil. E se você ainda não viu as jornadas anteriores, é só clicar no card que aparece acima da tela e ver na sequência após esta. E antes de começar essa jornada, já deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal e me conta nos comentários. Qual é o pedaço do Brasil que mora no seu coração? Porque hoje, mais do que viajar, a gente vai se reencontrar. E tudo isso começa, como sempre, entre os mapas. Guarda do Embaú, Santa Catarina. Guarda do Embaú parece ter sido moldada pela própria natureza com a intenção de acalmar o espírito. O rio encontra o mar em uma fluidez tão perfeita que o cenário parece respirar junto com a maré. As trilhas entre morros verdes levam a mirantes silenciosos, onde o horizonte se abre em ondas douradas. A água clara convidando, o vento contando histórias antigas e o perfume de mata se misturando ao sal, criam um daqueles lugares que fazem a alma desacelerar sem pedir licença. O encontro entre rio e mar guarda fenômenos curiosos. Em certos dias, quando o sol se põe no ângulo exato, a superfície da água parece se transformar num espelho líquido que multiplica as cores do entardecer. Em maré baixa, pequenas piscinas naturais se formam no estuário, revelando cardumes que nadam sem medo dos visitantes. E há um detalhe que poucos percebem. As dunas e bancos de areia mudam de posição constantemente, como se a praia estivesse sempre se reinventando. O povo da região carrega o ritmo do litoral no peito. A hospitalidade tem cheiro de peixe fresco, de café passado com paciência e de histórias contadas na beira da praia. Surfistas se misturam a famílias de pescadores, e crianças correm com aquela liberdade típica de quem cresce entre rio e mar. Há um jeito catarinense de viver que combina simplicidade com conexão profunda à natureza, como se cada dia fosse uma pequena celebração.
Disse por ali que o rio protege quem entra com o coração leve. Moradores antigos contam que, em noites de lua cheia, o som da água muda de tom, como se respondesse a algo invisível. Alguns juram ter visto luzes caminhando sobre as dunas silenciosas, sombras que desaparecem no mar antes que o olho consiga se acostumar. É a forma poética que encontraram para lembrar que certas belezas não se explicam, apenas se sentem. Serra da Mantiqueira, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. A Serra da Mantiqueira se ergue como um continente de montanhas, vales e neblinas que parecem dançar ao amanhecer. Encostas verdes se estendem até perder de vista, e o friozinho suave que desce das alturas traz aquela sensação de recomeço. Os campos de altitude, as florestas de araucárias e os riachos cristalinos criam uma paisagem que parece saída de um sonho, onde cada sopro de vento revela novas camadas de beleza. Curiosidades brotam em cada trilha. A Mantiqueira abriga nascentes que alimentam alguns dos rios mais importantes do país. Em certos pontos, a altitude é tão grande que os vales ficam completamente cobertos por mares de nuvens. Pequenas cidades encravadas na serra guardam arquiteturas antigas e um clima europeu que aparece sem esforço. E há uma fauna discreta: veados, bugios, aves raras e até alguns felinos que caminham entre sombras sem serem vistos. A cultura da Mantiqueira nasce da mistura entre tradições caipiras, descendentes de imigrantes e antigos tropeiros que atravessavam essas montanhas levando mercadorias e histórias. O povo fala com calma, cozinha devagar, preserva receitas de fogão a lenha e vive com um respeito profundo pelos ciclos da natureza. As festas religiosas, os artesanatos em madeira e as rodas de viola criam uma identidade que é ao mesmo tempo rústica e delicada. Nobres e Bom Jardim, Mato Grosso. Nobres e Bom Jardim revelam um Brasil submerso em transparência. As águas são tão claras que parece que o mundo flutua em câmera lenta. Rios que lembram cristais líquidos cortam a mata fechada, e cardumes coloridos se movem com a delicadeza de um balé natural. Grutas azuis, cavernas silenciosas e dezenas de nascentes criam um cenário quase irreal, onde até o som parece mais suave. A região guarda curiosidades que surpreendem até quem já explorou muitos lugares. O calcário do solo funciona como um filtro natural que deixa tudo cristalino. Em algumas nascentes, a água é tão transparente que o fundo parece flutuar. Há peixes que seguem o visitante como se fossem companheiros de viagem e aves que sobrevoam os rios sem quebrar o silêncio. É um paraíso que, apesar de ser comparado a bonito, mantém sua própria personalidade.
As lendas falam de águas que curam e de grutas que guardam espíritos antigos. Moradores contam que certos poços nunca secam, mesmo nos períodos mais extremos, como se fossem protegidos por forças invisíveis. Alguns acreditam que as cavernas escondem passagens secretas ligando rios subterrâneos desconhecidos. É o tipo de mistério que dá à região uma aura ainda mais mágica. O povo de Nobres tem o ritmo tranquilo de quem vive em sintonia com a natureza. A hospitalidade simples, o sorriso fácil e o orgulho da região criam uma sensação imediata de pertencimento. Famílias vivem próximas das águas e carregam tradições locais como o artesanato, a pesca sustentável e a culinária caseira. Há uma sabedoria silenciosa no jeito como observam o fluxo dos rios e o ciclo das estações. Pipa e Baía dos Golfinhos, Rio Grande do Norte. Pipa é a união perfeita entre falésias coloridas, mar aberto e um vento que parece conversar com quem passa. Do alto dos mirantes, o oceano se estende profundo e azul, enquanto golfinhos saltam em um espetáculo natural quase diário. As praias seguem curvas suaves que lembram pinturas vivas, e o encontro entre rochas, areia e mar cria um contraste que impressiona até quem já viu muitas paisagens. Pipa revela um lugar em constante movimento. A Baía dos Golfinhos é uma das poucas regiões do país onde esses animais aparecem tão perto da costa. Em dias de mar calmo, é possível vê-los nadando ao lado dos surfistas. As falésias mudam de cor conforme o sol percorre o céu, criando uma paleta que vai do vermelho intenso ao dourado suave. E os ventos fortes fazem da região um paraíso para quem pratica esportes de vela. A cultura local é a mistura perfeita entre o espírito nordestino e a vibração cosmopolita. O centrinho tem música por todos os lados, restaurantes cheios de vida e uma atmosfera acolhedora. Os moradores mantêm tradições antigas de pesca e culinária, ao mesmo tempo em que recebem viajantes do mundo inteiro. O artesanato colorido e o sotaque carregado de alegria criam uma identidade irresistível. As lendas falam de antigos navegadores que encontraram abrigo nas enseadas protegidas e juraram ter visto luzes misteriosas dançando sobre o mar. Pescadores antigos contam que os golfinhos não são apenas moradores do oceano, mas guardiões que orientam quem respeita aquelas águas. É o tipo de história que combina com o clima mágico da região, onde tudo parece iluminado por um brilho próprio.
Santuário do Caraça, Minas Gerais. O Santuário do Caraça surge entre montanhas como um refúgio quase místico, onde a natureza e a arquitetura parecem conversar em silêncio. As encostas verdes cercam o antigo conjunto histórico como braços protetores, e a neblina que desce ao amanhecer dá ao lugar um aspecto de sonho. Caminhos de pedra levam a mirantes, onde a paisagem se abre em vales profundos, e o ar frio da serra traz aquela sensação de paz que só os lugares antigos conseguem oferecer. O Caraça guarda curiosidades que impressionam até os viajantes mais experientes. A igreja neogótica ergue-se em plena mata, contrastando com a rusticidade do ambiente. O Santuário do Caraça nasceu ainda no século XVIII, quando o irmão Lourenço escolheu aquela dobra silenciosa da serra para erguer um eremitério em 1763, que mais tarde daria origem à capela inicial. Décadas depois, o local cresceu, virou colégio, recebeu viajantes, formou líderes e, já no final do século XIX, viu surgir a igreja neogótica que hoje se ergue entre montanhas, inaugurada em 1883, com vitrais franceses que filtram a luz como se fossem pedaços de madrugada colorida. Dentro dela repousa algo raro: as relíquias de São Pio Mártir, trazidas ao Brasil em 1797 e consideradas o primeiro corpo de santo oficialmente enviado ao país, guardado ali como um elo entre mundos. Ao redor da igreja, mais de 11.000 hectares de natureza preservada abraçam a história. E não é incomum que o lobo-guará, visitante noturno desde tempos antigos, apareça caminhando pelas pedras, como se lembrasse aos homens que aquele vale é também santuário da vida. O Caraça é isso: fé, natureza e tempo respirando juntos num dos lugares mais misteriosos e sagrados do Brasil. A cultura do Caraça é marcada pela espiritualidade e pela resistência. O antigo colégio, que formou personalidades históricas do Brasil, convive com tradições religiosas que atravessam séculos.
Fala-se de monges que ainda caminham pelos corredores à noite e de sinos que às vezes tocam sozinhos, como se ecos antigos continuassem vivos. Alguns visitantes juram ter visto sombras atravessando o pátio em noites muito frias. Para os moradores, o Caraça é um lugar sagrado, onde o visível e o invisível coexistem de forma natural. Delta do Parnaíba, Piauí e Maranhão. O Delta do Parnaíba é um labirinto vivo de água, areia e mangue. É o único delta em mar aberto das Américas, e isso cria uma paisagem que parece se mover a cada hora do dia. Braços de rio cortam dunas douradas, e ilhas surgem e desaparecem conforme a maré muda. O encontro entre rio e oceano forma um mosaico de cores que vai do verde profundo ao azul luminoso. Tudo iluminado por um sol que abraça sem pedir licença. Em determinadas épocas, bandos enormes de guarás vermelhos tomam o céu e pousam em manguezais, pintando a paisagem com um vermelho tão vivo que parece irreal. Correntes de água doce e salgada se encontram e se separam, criando desenhos efêmeros. E as dunas, sempre mudando de formato, transformam o delta em um cenário que nunca é igual por 2 dias seguidos. A cultura local mistura tradições ribeirinhas e sertanejas. As famílias vivem às margens dos rios, pescando, navegando e conhecendo cada curva como se fosse parte do corpo. O artesanato em palha, a culinária rica em peixes e mariscos e o jeito acolhedor das comunidades lembram que ali a vida depende do ritmo da água. É uma cultura moldada pela natureza, mas cheia de personalidade e força. As lendas do Delta falam de espíritos que vivem nos mangues, guardando os navegadores que respeitam o ambiente. Pescadores contam que em certas noites é possível ver luzes correndo sobre a água, como se fossem guias silenciosos mostrando o caminho certo. Há também histórias sobre sereias que aparecem em épocas de vento forte, atraindo quem navega distraído. No Delta, o mistério sempre faz parte da paisagem. Ubatuba, São Paulo. Ubatuba é um encontro raro entre mar e floresta. Ali, a Mata Atlântica desce das montanhas como uma onda verde que se joga sobre praias escondidas e trilhas que parecem portais para outro tempo. A umidade constante cria uma luminosidade particular, onde cada folha brilha e cada gota de chuva parece ampliar os sons da floresta. O mar é intenso, ora azul, ora cinza, sempre moldado pelo humor das nuvens. É um dos últimos grandes refúgios de Mata Atlântica preservada, abrigando espécies que existem apenas ali.
O clima tropical chuvoso faz com que Ubatuba seja conhecida como Uba-chuva, mas isso cria rios abundantes, cachoeiras escondidas e uma biodiversidade impressionante. Em certos dias, bandos de tucanos atravessam o céu ao mesmo tempo em que macacos pregos se aproximam das trilhas. As lendas da Mata Atlântica são tão antigas quanto as árvores gigantes que ainda sobrevivem ali. Fala-se do curupira, protetor da floresta que confunde caçadores desrespeitosos com seus pés virados ao contrário. Há histórias sobre luzes azuis que surgem entre as árvores depois de uma chuva forte, guiando viajantes perdidos. E algumas famílias juram que certos cantos de pássaros só aparecem quando a mata quer dar um aviso. Pampa Gaúcho, Rio Grande do Sul. O Pampa Gaúcho se estende como um oceano de campo aberto, onde o horizonte parece não ter bordas. O vento corre livre entre gramíneas douradas, moldando ondulações que lembram o movimento lento das marés. No fim da tarde, a luz baixa transforma o campo em um tapete de cobre e ouro, enquanto pequenas lagoas brilham como espelhos naturais espalhados pela imensidão. Esse bioma, exclusivo do sul do Brasil em sua forma mais pura, compartilha semelhanças com campos da Argentina e do Uruguai, mas possui espécies únicas. Há árvores solitárias que se tornaram símbolos da paisagem, como os butiazeiros que surgem no meio do campo como guardiões antigos. A cultura pampiana pulsa forte na rotina dos gaúchos que vivem por ali. As estâncias se espalham pelos campos como pequenas ilhas humanas, onde o chimarrão passa de mão em mão e as conversas fluem ao redor do fogo de chão, onde uma costela assa calmamente sem nenhuma pressa. A música, marcada pela milonga e pela vaneira, ecoa nas varandas das casas ao entardecer. A vida do campo é guiada por cavalos, por laços, por tradições que atravessam séculos. A gastronomia é robusta, com o churrasco campeiro, o arroz de carreteiro e os pães de forno a lenha que perfumam a madrugada. O jeito gaúcho de viver nasce da relação íntima com o campo aberto, da coragem silenciosa e da amizade forte como couro curtido. Os tropeiros antigos contavam histórias de luzes distantes que se moviam no campo sem deixar rastro, como se fossem guardiões invisíveis. No Pampa, a linha entre o mundo visível e o invisível é tão ampla quanto o próprio horizonte. Laguna, Santa Catarina. Laguna combina mar, história e natureza de um jeito que poucos lugares conseguem. As praias amplas se estendem até onde a vista alcança, e o vento forte molda dunas, barcos e lembranças. O encontro entre o canal e o mar cria um movimento contínuo, onde água doce e salgada se misturam em tons que mudam a cada hora.
A cidade é banhada por aquela luz suave típica do litoral catarinense, que transforma qualquer final de tarde em cena de filme. Laguna é um dos raros lugares do mundo onde golfinhos trabalham junto com pescadores. Eles cercam os cardumes e indicam o momento exato para o lançamento das redes, como se fosse um pacto antigo entre espécies. A cidade também guarda construções históricas, trilhas por morros litorâneos e lagoas que parecem espelhos ao anoitecer. A cultura lagunense respira a tradição açoriana. As casas coloridas, as festas populares, o artesanato em renda e a culinária baseada em frutos do mar revelam raízes profundas. O sotaque carrega um ritmo próprio, e o povo tem aquele jeito acolhedor de quem vive onde o mar dita o tempo. A cidade também se orgulha da história de Anita Garibaldi, cuja memória está preservada em museus e monumentos. As lendas falam de luzes que surgem sobre a lagoa em noites de vento calmo. Pescadores antigos contam que são espíritos de navegadores que nunca encontraram o caminho de volta. Há histórias sobre sereias que aparecem no costão rochoso e encantam quem se aproxima demais. E muitos acreditam que os golfinhos são guiados por forças invisíveis, cumprindo uma missão que atravessa gerações. Canoa Quebrada, Ceará. Canoa Quebrada é um trecho do litoral onde o vento parece esculpir a paisagem todos os dias. As falésias avermelhadas se erguem altas, como muralhas naturais que guardam praias de areia clara e mar infinitamente azul. No alto das formações, o sol acende tons de cobre e laranja que brilham com força ao entardecer. Lá embaixo, jangadas deslizam pelo oceano como se fossem pequenas páginas de uma história escrita pelo vento. É um pedaço do Ceará onde a liberdade tem gosto de sal e horizonte aberto. As curiosidades da região estão nos detalhes que o tempo deixou. As falésias mudam de cor conforme os minerais presentes na terra, criando uma paleta viva, que parece pintura a cada curva da praia. O símbolo da lua e estrela, gravado na areia e nas lojas da vila, nasceu quando artistas viajantes adotaram canoa como casa nos anos 70, dando início à atmosfera boêmia e multicultural que permanece até hoje. Os ventos fortes fazem da vila um dos melhores lugares do país para esportes de vela. A cultura local mistura o jeito simples dos pescadores com a energia cosmopolita trazida por artistas e viajantes. A vila pulsa música, artesanato colorido e sabores nordestinos que se espalham pelas ruas estreitas. As rodas de conversa ao cair da noite, o forró que domina as praças e a comida feita no capricho, da peixada à tapioca, revelam um lugar onde tradição e modernidade convivem como velhos amigos. Vale dos Vinhedos, Rio Grande do Sul. O Vale dos Vinhedos parece um quadro pintado com pinceladas de verde, dourado e vinho. As colinas onduladas se estendem como ondas petrificadas,
cobertas por parreirais que mudam de cor conforme a estação. No verão, o vale vibra em verde intenso. No outono, explode em tons de cobre, vermelho e amarelo. Entre as vinhas, casinhas de pedra, estradinhas sinuosas e cantinas enterradas reforçam o charme europeu que tomou conta da região desde o século XIX. Os primeiros colonos italianos chegaram ali por volta de 1875, trazendo sementes, mudas e um conhecimento profundo sobre cultivo de uvas. O clima da serra combinou tão bem com as técnicas que a região se tornou referência nacional em enoturismo. Algumas vinícolas ainda guardam barris centenários e cavernas subterrâneas, onde a temperatura permanece constante o ano inteiro. A cultura local é marcada por sotaque cantado, mesas fartas e uma relação profunda com a terra. A gastronomia celebra a herança italiana com massas, queijos, pães e vinhos, que parecem abraçar quem prova. As festas tradicionais, como a colheita da uva, são momentos de alegria comunitária, onde música e dança se misturam ao trabalho do campo. É um lugar onde a hospitalidade tem cheiro de pão quente e sabor de vinho jovem. As lendas contam que nos primeiros tempos da imigração, muitos colonos diziam ouvir vozes nas noites de neblina, como se os espíritos dos antepassados caminhassem entre os parreirais. Há também histórias sobre vinhas, que produziam mais quando eram cuidadas por famílias unidas e menos quando a harmonia se quebrava, como se a terra fosse sensível às emoções humanas. Serra do Roncador, Mato Grosso. A Serra do Roncador se ergue no coração do Brasil, como um território de mistérios e grandiosidade. Seus chapadões avermelhados, paredões abruptos e vales silenciosos criam um ambiente que parece isolado do tempo. O céu costuma ser amplo e azul profundo, e a luz que toca as rochas acende brilhos dourados que mudam ao longo do dia. Rios cristalinos cortam as encostas, alimentando cachoeiras que caem em poços verdes rodeados por mata fechada. A Serra do Roncador é famosa pelo som peculiar que o vento produz ao passar por fendas rochosas, um ronco grave que deu nome ao lugar. Ali existem cavernas ainda pouco exploradas, rios subterrâneos e formações tão perfeitas que parecem esculpidas à mão. Muitos exploradores acreditam que a região guarda uma das maiores redes de cavernas desconhecidas do país. As lendas da Serra do Roncador são algumas das mais famosas do Brasil. Fala-se de portais para mundos subterrâneos, cidades perdidas e espíritos protetores que habitam as montanhas. Há relatos antigos de luzes que sobem pelas paredes rochosas, como se fossem tochas invisíveis guiando alguém por trilhas desconhecidas. Para muitos moradores, a serra é viva, vigilante e cheia de segredos que jamais serão totalmente revelados.
Ilha do Mel, Paraná. A Ilha do Mel é um refúgio onde o tempo parece mais lento, guiado pelo som do mar e pela simplicidade da mata preservada. Sem carros e sem pressa, as trilhas de areia levam a praias silenciosas, costões rochosos e faróis que cortam o horizonte com luz firme. A fauna marinha se aproxima da costa com naturalidade e o verde da floresta abraça cada canto da ilha com um cuidado quase maternal. É um pedaço de paraíso que ainda guarda uma pureza difícil de encontrar. Para chegar lá, é preciso atravessar a baía de barco, o que já funciona como uma espécie de purificação. A ilha é parte de uma estação ecológica, o que garante a preservação da flora, da fauna e até das construções simples que resistem há décadas. O Farol das Conchas, de 1872, é um marco histórico que oferece uma das vistas mais bonitas do litoral brasileiro. As lendas da Ilha do Mel falam de sereias que aparecem nas noites de lua cheia e de pescadores que juram ouvir cantos longos vindo do mar, quando a neblina se aproxima. Há histórias sobre túneis subterrâneos que ligariam pontos distantes da ilha e de luzes misteriosas que surgem no farol em noites de tempestade, mesmo sem ninguém lá dentro. A ilha parece guardar segredos nas ondas e nas sombras da mata. Mata Atlântica. A Mata Atlântica é um abraço úmido e verde que acompanha a costa brasileira desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. É um mundo feito de sombras, luz filtrada e milhões de folhas que respiram juntas. Ali, a diversidade explode em cores: bromélias vermelhas, orquídeas delicadas, árvores gigantes e rios que nascem no coração da serra e cortam o país como veias vivas. Entre as sombras úmidas da Mata Atlântica, o mico-leão dourado surge como um raio de sol que decidiu ganhar forma. Seu pelo flamejante brilha entre galhos escuros, criando um contraste tão inesperado que parece quase inventado. Pequeno, ágil e dono de uma expressão quase humana, ele salta entre bromélias com a leveza de quem conhece cada fio dessa floresta. É símbolo de resistência, um lembrete de que beleza e fragilidade podem dividir o mesmo corpo. E no interior da mata vive a onça-parda, também chamada de sussuarana, uma presença que parece costurada ao silêncio da floresta. De movimentos longos e fluidos, ela avança pela vegetação com a mesma leveza de uma sombra que aprendeu a respirar. Seus olhos dourados carregam uma calma que intimida, um misto de paciência e poder que dispensa qualquer rugido. A sussuarana domina montanhas, vales e penhascos, com a confiança de quem nasceu para atravessar fronteiras invisíveis. Encontrar seus rastros na terra é como descobrir um segredo antigo da própria Mata Atlântica. Um lembrete de que ali ainda pulsa a força selvagem que moldou o Brasil muito antes de existir qualquer mapa.
Entre os troncos cobertos de musgo, o sapo-pingo de ouro parece uma joia esquecida pela floresta. Tão pequeno que cabe na ponta de um dedo. Tão brilhante que parece ter sido pintado à mão. Seu amarelo intenso avisa ao mundo que ele é delicado, mas mortal. É uma das criaturas mais singulares da mata. Um lembrete de que os maiores encantos, às vezes, são encontrados nos menores corpos. Entre as folhas largas, surge o tatu-galinha, cavador incansável e guardião do subsolo. Com suas garras fortes, ele remove a terra e cria pequenas tocas que beneficiam outros animais. Seu casco parece uma armadura de contos antigos, e o jeito desajeitado de andar esconde uma inteligência simples, porém precisa. É o engenheiro discreto da floresta, aquele que trabalha quando ninguém está olhando. A jaguatirica move-se pela Mata Atlântica como um segredo que ganhou forma. Seus olhos refletem a luz da lua com um brilho quase líquido, e as manchas do seu pelo parecem ter sido desenhadas por um artista paciente. Ela caminha sozinha, silenciosa, dona de uma elegância feroz. Dizem que a jaguatirica sabe aparecer apenas para quem não está procurando, surgindo entre cipós e raízes como se fosse parte da própria sombra da floresta. Rápida, inteligente e misteriosa, ela é a essência selvagem da mata, o felino que dança no limiar entre a delicadeza e o perigo. Nas copas altas, o tucano é um toque de fantasia no mundo real. Seu bico colorido parece exagerado demais para ter sido criado pela natureza, como se a floresta tivesse decidido brincar com as cores. Ele salta de galho em galho com movimentos curiosos, quase infantis, observando tudo com um ar de surpresa constante. Quando o tucano voa, seu chamado ecoa como uma gargalhada distante, abrindo espaço para a alegria dentro da mata fechada. Ele é o mensageiro das alturas, espalhando sementes, cores e vida por onde passa. Uma prova de que a Mata Atlântica gosta de surpreender até os olhos mais atentos. As lendas falam de seres encantados que protegem a floresta. Alguns contam sobre a Mãe do Mato, guardiã invisível que aparecerá em forma de animais para afastar caçadores. Outros falam de luzes azuis que surgem entre as copas durante a noite, dançando como estrelas presas à terra. A floresta é antiga, viva e cheia de histórias. Praia do Rosa, Santa Catarina. A Praia do Rosa é um recorte de mar, morros verdes e lagoas doces que se encontram como se tivessem sido planejados pela própria natureza. A baía tem formato perfeito. As ondas se abrem largas, o vento sopra constante e o pôr do sol tinge tudo de rosa suave. Talvez aí esteja a verdadeira origem do nome.
é um dos lugares mais belos do litoral sul brasileiro. Entre as curiosidades mais marcantes está a presença anual das baleias francas, que chegam para amamentar seus filhotes entre julho e outubro. A região é uma das mais importantes do país para observar esses animais gigantes, que se aproximam tanto da costa que é possível ouvir seus sopros à distância. A cultura da vila mistura o espírito surfista, a vida simples de moradores antigos e o charme de pousadas rústicas. A gastronomia une frutos do mar frescos com influências açorianas. A vida aqui corre devagar, acompanhando o ritmo do mar e das trilhas que ligam lagoas, montanhas e praias mais selvagens. As lendas locais falam de luzes que surgem sobre o mar durante tempestades, como se fossem espíritos navegando entre as ondas. Há histórias de pescadores guiados por baleias durante noites de neblina e de antigos moradores que juram ouvir vozes da lagoa quando o vento muda de direção. O rosa é um lugar onde a beleza tem algo de mágico. São Luís, Maranhão. São Luís é uma cidade que brilha como azulejo ao sol. As fachadas coloniais do centro histórico, coloridas e detalhadas, formam um labirinto encantador onde passado e presente se abraçam. O vento vindo do mar dança pelas ruas estreitas, levando cheiros de comida, música e maresia. Andar por ali é atravessar um cenário que mistura poesia, história e brasilidade. Entre suas curiosidades estão os mais de 3.500 casarões tombados e a forte presença da cultura afro-indígena, que moldou a cidade em cada canto. O ritmo dos tambores ecoa pelo ar, especialmente durante o Bumba Meu Boi, festa que transforma as ruas em um espetáculo de cores e devoção. A luz do entardecer reflete nos azulejos, como se a cidade inteira tivesse ganho vida. As lendas de São Luís completam sua alma misteriosa. Fala-se de passagens secretas sob o centro histórico, de igrejas onde sinos tocam sozinhos e de encantados que vivem nas águas do litoral. Algumas histórias dizem que a cidade foi fundada sob a proteção de seres mágicos que aparecem em forma de luzes sobre o mar em noites silenciosas. São Luís é real e fantástica ao mesmo tempo. Ilha de Boipeba, Bahia. Boipeba é um sopro de paz no litoral baiano. A ilha parece ter parado no tempo, preservando manguezais intactos, praias de água morna e coqueirais que balançam ao ritmo do vento. O mar é transparente, tão calmo que permite ver cardumes inteiros dançando entre corais. A cada caminhada, o cenário muda de azul para verde, de areia dourada para sombra fresca. É um lugar que trata a alma com delicadeza. Uma das curiosidades de Boipeba é que ali não há carros. Deslocar-se é caminhar, remar ou seguir pelas trilhas que cruzam a ilha. O encontro dos rios com o mar cria faixas de areia que surgem e desaparecem conforme a maré.
Enormes piscinas naturais se formam na maré baixa, revelando um mundo submerso de estrelas do mar, ouriços e peixes coloridos. Tudo parece simples, mas profundamente encantador. A cultura boipebense é marcada pela vida tranquila de pescadores e comunidades tradicionais que mantêm viva a essência baiana. Os sabores da ilha incluem moquecas frescas, frutos do mar e frutas colhidas no quintal. As pessoas conversam sem pressa, sorriem fácil e recebem visitantes como se fossem conhecidos de longa data. A música, quase sempre com violão e voz, acompanha o cair da tarde como um abraço quente. As lendas de Boipeba falam de sereias que observam embarcações e de luzes que surgem no manguezal guiando quem se perde nas trilhas. Algumas histórias contam sobre um espírito guardião do mar que protege pescadores e decide quando o vento deve soprar mais forte. Na ilha, o mistério se mistura ao som das ondas como parte natural da vida. No fim dessa travessia, fica claro que o Brasil não cabe em palavras. Ele cabe é na pele. Cada paisagem que atravessamos, cada cheiro, cada vento, cada silêncio e cada sorriso que imaginamos aqui é, na verdade, um pedacinho do que faz esse país pulsar tão fundo. O Brasil não é só visto, ele é sentido. Ele chega devagar, fica sem pedir licença e deixa um rastro de vida que continua vibrando dentro da gente, muito depois que a voz da narração termina. E enquanto a estrada segue se desenrolando lá fora, dentro de nós ficam as pequenas descobertas. A certeza de que ainda existe beleza em abundância, a sensação de pertencimento, o orgulho silencioso de fazer parte de uma terra tão diversa. O Brasil é feito de encontros, com a natureza, com a cultura, com a nossa própria memória. É um abraço que a gente recebe mesmo estando longe, um lembrete de que existe poesia no cotidiano e que cada canto do país guarda uma história pronta para tocar alguém. Então, se essa viagem te emocionou, se mexeu com você de algum jeito, deixa seu like, compartilha, se inscreve no canal e me conta nos comentários qual é o pedaço do Brasil que vive aí dentro, esperando ser redescoberto. Porque no fim das contas, meu amigo, minha amiga, a verdadeira viagem começa onde o coração se abre. E o resto? O resto a gente encontra entre os mapas.